Veja bem, 12 de outubro, quando admitimos que nossas vidas se tornaram incontroláveis, não temos que discutir o nosso ponto de vista. Eu não tenho mais que discutir ponto de vista. Por quê? Porque o seu ponto de vista é um, o meu é outro. O outro não é obrigado a aceitar a minha maneira de pensar. Quando estamos em recuperação, aprendemos a aceitar a opinião dos outros. Seja ela boa ou ruim, o que vale é que eu faça o correto, né? Veja bem, ainda aqui no texto, quanto mais tentamos impressionar os outros, mostrando quanto estamos certos, mais errados nos tornamos. Por quê? Porque não é eu tentar impressionar o outro que ele vai mudar a maneira de pensar. Isso só vai reforçar uma baixa autoestima, como o companheiro acabou de falar. Não precisamos estar certos para nos sentir seguros, e nem fingir ter todas as respostas para que os outros nos amem ou nos respeitem. De fato, somente o oposto é verdade. Olha ainda o que fala aqui. 12 de outubro. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, um dos doutores da lei. Este foi ter com Jesus e lhe perguntou: Rabi, que quer dizer mestre, és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos se Deus não fosse com ele. E Jesus respondeu: em verdade, eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderia voltar ao ventre materno de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te disser: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, não o sabe a sua voz, mas não sabe de onde vens. Ele ouve a sua voz, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Veja bem, não adianta parar de usar droga, parar de beber e não ter uma transformação no teu coração, na tua mente, no teu caráter. Não importa, não é suficiente você ter uma nova conduta, mas não nascer de novo. O que é nascer de novo? É se despir do velho homem, aquele homem rancoroso, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de tristeza, de ódio, raiz de amargura. Não perdoar pessoas que te fizeram mal. Continuar aqui dentro, sem beber, sem usar droga e ter raiva de quem te colocou aqui dentro. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17 assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não adianta eu mudar de vida e não perdoar. Muito se fala de Deus, mas pouco se age em amor. O que é agir em amor? É perdoar. Muito se fala de Deus, mas pouco se age em amor. Se fala muito de Deus, mas se perdoa pouco. Se fala muito de Deus, mas pede-se muito pouco perdão. Veja bem, escuta ainda aqui. Rogou-lhe
um dos fariseus que comesse com ele, está falando de Jesus. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Jesus tomou lugar à mesa na casa deste fariseu. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, levou consigo um vaso de alabastro e unguento. Unguento é perfume. E estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-lhes com as suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem é a mulher que lhe tocou os pés, pois ela é pecadora. Olha a acepção de pessoas. O cara era um fariseu, era também um pecador. Recebeu Jesus em casa. Jesus foi comer com ele, sentaram-se à mesa. Aquela mulher, que era, segundo a sociedade, muito mais pecadora do que aquele cara, porém sedenta, faminta de Deus, foi lá também. Entrou e foi lá, e ela se ajoelhou nos pés de Jesus e ficou escutando. A partir do momento que Jesus falava com ela, ela se comovia, ela chorava. Por quê? Porque estava havendo uma transformação na vida dela. E ela regava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava com os cabelos. Segundo a sociedade, muito mais pecadora do que o cara que recebeu Jesus. E o cara que recebeu Jesus, fazendo acepção de pessoas. Só que não tem pecadinho e pecadão, não. Tem pecado. É isso que tem. E o cara pensou consigo mesmo: olha, o que está acontecendo? Se ele soubesse quem é essa mulher, uma adúltera, uma prostituta, se esse fosse profeta, questionou até a idoneidade e a veracidade de Jesus por estar ali recebendo aquela mulher. O roto falando do rasgado, porque ele achando que ela, por ser uma mulher adúltera, uma prostituta, não merecia estar ali dentro, sendo que ela, num gesto de humildade, estava buscando a Deus ali naquele momento, estava servindo a Deus. Ela, vendo que as lágrimas estavam caindo ali, aproveitou para lavar os pés de Jesus e enxugou com os próprios cabelos. O que o cara fez? Não fez nada. Ainda questionou a situação que estava acontecendo, fazendo acepção de pessoas. Muitas vezes, muitos da sua casa, muitos dentro de uma igreja, independente da igreja, fala de Deus, fala de amor, de cura, de libertação, só que aponta o dedo, não te perdoa, que Deus te abençoe, mas não te aceita, que Deus seja contigo, mas não libera perdão. Os da nossa própria casa. Sabe aquela fala, que seja feliz bem longe de mim? Isso não é perdão. Isso não é perdão, né? Então o que acontece? Veja bem. Vamos continuar. E disse-lhe Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. Dize-me, mestre. Jesus respondeu. O fariseu respondeu: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Um lhe devia 500 reais, o outro 50 reais. Não tendo eles com que pagar, perdoou o Senhor a ambos. Ora, qual deles o amará mais? E respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou.
E Jesus disse: julgaste bem. Então, voltando-se para a multidão, disse Jesus a Simão, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em sua casa, não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e enxugou com seus cabelos aos meus pés. Não me deste ósculo santo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungiu-me com os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados estão perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco se ama. O que Jesus fala aqui? Aquele que tem acepção de pessoa, aquele que não perdoa de fato, pouco ama. Se fala muito, eu te amo, mas tem perdão? Não. Não ama. Porque Deus é amor, Deus é perdão. Porque se Deus não amasse, Ele não teria enviado o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus não nos amasse do jeito que ama, não teria nos perdoado. Porque Deus é amor. Amor é perdão. Isso tudo é unânime. Amor, perdoar. E Jesus ensina isso para a gente nessa manhã. Quem mais te deve alguma coisa é a quem mais você deve perdoar. Quem mais te prejudicou é a quem mais você deve perdoar. Quem mais eu prejudiquei é a quem eu mais devo pedir perdão. Porque na literatura anterior fala sobre a criança que não nascer de novo e se tornar como aquela criança não pode ver o reino de Deus. O que é a criança? É a pessoa sem mácula, sem raiva, sem rancor, sem sentimento faccioso. A criança, ela tem um coração puro. Você deve perdoar, você deve liberar perdão, você deve ter um coração puro como o de uma criança, porque senão não vai ver o reino de Deus. Se tiver raiva, rancor, vai ser difícil estar com o Pai. É isso que Deus fala pra gente nessa manhã, dia 12 de outubro, dia das crianças. Sejai como uma criança, tenhais o coração como uma criança. Não importa se você matou, traficou, se você bateu, agrediu, se bateram em você, se fizeram maldade com você. O que importa é perdão. O que importa é o coração puro como de uma criança. Porque é nisso que Deus trabalha. Deus não trabalha num lugar cheio de escombro, cheio de vergalhão, de parede derrubada. Tem que limpar, tem que ser bonito. É desse jeito que Deus trabalha. Então perdoe, para que sejais perdoado. Porque a Bíblia fala, se eu não perdoar o próximo daquilo que me fez, como que Deus vai me perdoar daquilo que eu fiz? Se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, como é que eu vou dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se Deus é amor? Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus?